Olá, eu sou a Maíra Trivelloni. E eu sou a Marina Pereira Oliveira. Você está na TV Viena. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde na Cozinha. Não é à toa que os melhores momentos acontecem na cozinha de uma casa, seja entre amigos ou entre familiares, né, Mar? Isso mesmo, e nós nos inspiramos nesses momentos especiais para falar com você sobre saúde e alimentação. E a gente sabe que o que a gente come, como a gente come e quando a gente come tem ligação direta com a nossa saúde. Isso mesmo, que nós buscamos nos alimentos a solução para combater o estresse. Aumento de trabalho, ritmo intenso, é claro que a gente fica cansado e estressado. Você sabia que os alimentos podem ajudar você a combater o estresse? Pois é, isso mesmo, os alimentos podem ajudar e muito a combater o estresse. Descubra o que equilibrar na sua dieta para diminuir o estresse. Já já, aqui no programa Saúde na Cozinha. Bem-vindo ao programa Saúde na Cozinha. A gente começa muito bem essa deliciosa novidade da TV Viena e a gente recebe aqui na nossa cozinha a nutricionista Ana Paula Souza. Ana, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la. Obrigada, o prazer é todo meu. Ana, a gente sabe que você se alimenta super bem, é claro, como nutricionista. E eu quero saber o seguinte, qual é a relação que a alimentação tem diretamente com a nossa saúde? Eu me alimento bem mesmo, só assim eu posso persuadir o meu paciente. Gente, a alimentação, ela reflete, nossos hábitos alimentares vão refletir a nossa saúde. Aquele chavão, né, de nós somos o que nós comemos, é real, porque o hábito de vida, o estilo de vida, o hábito alimentar, ele vai mostrar se a gente vai ter uma vida longeva, sem doenças crônicas e com vitalidade positiva. Sim, e é importante a gente fazer uma pergunta, porque nem sempre a gente consegue consumir o mesmo alimento diariamente. Então aproveito e falo para você que está em casa, acompanha essa novidade da TV Viena. Ana, o que a gente deve consumir diariamente, que é indispensável para o nosso cardápio? Olha, a alimentação é muito complexa, né? A gente precisa de vários nutrientes, mas de uma forma geral, os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, e os micronutrientes. As pessoas focam muito nos macronutrientes, carboidrato, gordura, calorias, e a gente precisa dos micronutrientes. Na verdade, são os micronutrientes que vão fazer as reações químicas e bioquímicas do nosso corpo funcionar. Vitaminas, minerais, princípios bioativos. Isso tudo é muito importante. Isso, essas substâncias, elas devem estar presentes na nossa alimentação dia a dia. Como funciona isso, Ana? Bom, vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma alimentação. Voltando, nós precisamos de carboidratos. Quais carboidratos no dia a dia? Em 7 dias na semana, pelo menos 5 devem ser equilibrados. Carboidratos complexos e integrais. Porque o problema das populações de hoje são os carboidratos refinados, pobres em nutrientes, pobres em fibra, que favorecem as doenças crônicas. Então, o que nós devemos reforçar no nosso cardápio no dia a dia? Reforçar carboidratos complexos, integrais. Por exemplo, um pão feito com uma farinha de trigo integral. Sim. Isso é generalizado, porque cada pessoa é singular. Então, tem aquela pessoa que tem uma intolerância ao glúten. Mas, no geral, carboidrato complexo e integral. Das gorduras. O problema das gorduras são os óleos refinados que a gente consome no dia a dia. Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho. Isso fez com que a gente precisasse cada vez mais dos ácidos graxos essenciais, que são quais? Ômega 3, ômega 6, ômega 9, que não existem nesses óleos refinados. Então, quais são os óleos que têm os ácidos graxos essenciais? Um exemplo dele é o azeite de oliva extra virgem.
E é fácil de encontrar no supermercado um azeite de oliva e às vezes você fazer essa substituição em casa. Uma outra dica importante para quem quer melhorar a sua alimentação, porque às vezes, gente, a gente pensa que é fácil mudar um cardápio, mudar uma rotina, o dia a dia. Não é isso que acontece na prática. Mas é importante a gente falar que as pessoas precisam aprender a dizer não para determinados alimentos, né, Ana? Sim. Alimentos que a gente... Alimentos, nós nem podemos chamar de alimentos, né? Produtos alimentícios, que é o pior, que favorece carência nutricional, distúrbios metabólicos, o álcool em excesso, os carboidratos refinados, como açúcar, os doces, as farinhas refinadas. Então, e as populações, elas estão consumindo demais. Basicamente isso. Em exagero. Em exagero. Então, quando você fala para uma pessoa, para o paciente, usar os carboidratos complexos integrais, as pessoas falam que é coisa de dieta, de regime, mas é o contrário. Você vai agregar valor nutricional à sua alimentação e a estética vem por consequência. E esse processo dessa mudança no cardápio, a gente poderia citar aqui para os nossos telespectadores, uma maneira de a gente tentar incentivá-los, é que essa mudança no cardápio, ela ocorre até que rapidamente, o seu organismo se acostuma àquilo. Sim, primeiro nós precisamos de uma atitude, né? Eu quero mudar, quero ficar bem. Mudar um plano, né, um hábito alimentar, não é tão simples. Precisa de muita resiliência para mudar. Você vai obter os resultados. Tá? Então, infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem essa mudança, mas é função do nutricionista lançar a sementinha. Né? Quando eu vi, vocês me convidaram, a minha intenção, a minha ansiedade é, nossa, eu queria atingir todo mundo, mas eu sei que isso é difícil. Se a gente conseguir mudar uma pessoa e essa outra passar para outra, enfim, já está lançado a mudança. Isso é verdade. Ana, o que a gente deve evitar ou mesmo abolir da listinha de supermercado para que a gente tenha, seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja um idoso, para ter uma vida realmente saudável? Nossa, essa pergunta é muito pontual. Bom, primeiro, a gente tem que abrir mão da praticidade. Tem que ir para a cozinha mesmo, né, Marina? Oxe! Bom, produtos alimentícios são os que mais estragam a alimentação saudável. Então a gente não pode comprar em casa sucos industrializados artificiais, de caixinha ou pozinho, porque ali Tá vendo, mamãe? não tem fruta, é aroma artificial de fruta, conservante, acidulante, muito açúcar ou muito adoçante, que não é bom. Excesso de carboidratos refinados, vindos das bolachas, dos biscoitos, mesmo dos doces. Isso não tem que comprar, gente. Deixa para um final de semana, esporádico, aquele dia que, hoje eu vou comer alguma coisinha diferente. Mas no dia a dia, a gente não pode ter. Os excessos de gorduras trans, hoje está quase resolvido, né? A indústria alimentícia quase resolveu o problema da gordura trans. Mas ainda existem alimentos? Ainda existe. Na sua composição vão gordura alimentos trans. de origem, principalmente alimentos muito baratos, que atingem a classe B, possuem muita teor ainda de gordura trans, mas foi quase resolvido e tem que prestar atenção nisso. O excesso de fritura, ou melhor, vamos abolir a fritura de uma vez, né? Vamos deixar para o final de semana, para uma vez a cada 15 dias. O dia a dia é o cozido, é o grelhado, O assado. o assado. O assado que a gente pode fazer de diversas formas, que aqui no Saúde da Cozinha a gente vai ensinar pra você. Legal. Então é isso aí. Abrir mão da praticidade mesmo, né? Comida congelada, massa congelada, né? A gente atende muito a estudante, empresários que acabam morando sozinhos e vão na praticidade e aí vem com aqueles exames todos descompensados, colesterol, glicemia. Faz uma varredura disso, já no terceiro mês a pessoa já nota primeiramente a disposição. Sim. E aí depois a gente vai analisar o exame de laboratório, já começa a normalizar. Resumindo, a gente tem que perder um pouco de tempo na cozinha para ganhar tempo na vida. Exatamente, para ganhar saúde. Mas não significa que isso seja complexo, tá? Porque tem receitas muito fáceis de fazer,
rápidas, com ingredientes que você encontra no supermercado. Mas eu não vou falar nada disso agora não. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre os alimentos que combatem o estresse. Você está na TV Viena, esse é o programa Saúde na Cozinha e a gente volta já. Estamos de volta aqui no programa Saúde na Cozinha, que você acompanha pela TV Viena. Nós recebemos aqui na nossa cozinha de hoje a nutricionista Ana Paula Souza. É um prazer estar aqui com ela, falar um pouco sobre saúde e alimentação. Ana, nós já falamos sobre o que consumir, o que não consumir, e é importante a gente reforçar um pouco mais esse tema sobre o que causa os picos de estresse que nós temos. Porque é muito importante a gente falar disso, porque a gente pode ter obesidade, a gente pode ter depressão, a gente pode ter inúmeras doenças advindas do estresse que a gente sofre todo dia. Como é isso, Ana? Olha, tem diversos tipos de estresse, né? Mas seria legal até fazer esse programa algum dia com um psiquiatra, um psicólogo. Mas eu tenho um parceiro, psiquiatra, que diz que antes da pessoa buscar a pílula da felicidade, ela deveria primeiro mudar o estilo de vida dela, porque é uma pessoa, normalmente é uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem uma alimentação ruim, não presta atenção, enfim, são hábitos errados. Sim. Então, a questão do estresse é o seguinte, já em 1800, um fisiologista francês já apontou que a gente tem continuadamente reações metabólicas e fisiológicas acontecendo. O tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa, o princípio da nutrição é esse, achar um equilíbrio entre os nutrientes para que quando essas circunstâncias de estresse cheguem, o nosso corpo consiga efetivamente minimizar ou combater os danos dessas toxinas que a gente libera quando está estressado, é isso? Exatamente. Então, a questão falando especificamente do estresse, a gente tem um nível de cortisol muito elevado em picos de estresse. É uma reação aguda do organismo, que tem que acontecer essa liberação de cortisol. O problema é o cortisol liberado cronicamente, porque tem pessoas que vivem em estado de estresse por muito tempo. Por exemplo, em determinadas profissões em que o cidadão ou mesmo uma profissão de alto risco, enfim, ele libera essas toxinas diariamente em virtude da profissão que ele leva, da vida que ele leva. Legal isso. E aí? As pesquisas foram feitas com bancários. O bancário é uma pessoa extremamente com hábitos muito errados, não tem tempo para comer, fuma, vai no álcool, cafezinho estimulante. Então, o nível de cortisol desse indivíduo é muito alto. Então, qual é a consequência disso para o organismo? O cortisol em excesso, por um longo tempo, ele aumenta a quantidade de gordura visceral, gordura entre os órgãos. Pois é, isso então você vê uma pessoa magra, estressada, ela sempre vai ter uma barriga. Isso é cortisol, que depositou gordura visceral. E isso com o tempo favorece a resistência à insulina, que vai favorecer um diabetes. Isso é uma das doenças autoimunes que o estresse em excesso tem por consequência no nosso corpo. E quais são as outras doenças que podem ser causadas pelo estresse? Só uma observação antes da responder essa pergunta. Em off, quando a gente estava batendo um papo sobre o tema, ela até comentou sobre o tempo que o nosso organismo responde a esses estímulos negativos. Não é muito tempo não. Uma pessoa de 18, 20 anos que hoje se alimenta mal, que tem maus hábitos, ela vai colher esses frutos com 30 anos. E esse tempo está diminuindo cada vez mais cedo. A gente tem hoje crianças de 13 anos com diabetes, crianças com 5 anos com colesterol alto, obesas, triglicérides alto. Então o estresse é uma coisa atual, muito contemporânea. E o problema também, além do cortisol, são as substâncias inflamatórias que são liberadas no estado de estresse.
E essas substâncias inflamatórias, elas vão acometer os diversos órgãos do nosso corpo, causando doenças autoimunes, como uma psoríase, lúpus. Você falou Essa até da doença- esclerose. múltipla, né, que é uma doença triste, Triste. que é uma doença autoimune e com muita substância inflamatória no corpo. E acomete, né, a parte neuronal, a parte cerebral, muscular. Então a nutrição ela precisa ser adequada, a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente consegue ter um suporte, um equilíbrio para a gente conseguir lidar com essas circunstâncias. Isso é real, isso é fato. E aqui, no Saúde na Cozinha, a gente vai ajudar você a usar esses ingredientes que combatem o estresse na sua casa. Já, no último bloco, você confere a nossa receita. Não sai daí. Bem-vindo de volta, este é o Saúde na Cozinha. A gente recebe aqui na cozinha hoje a nutricionista Ana Paula Souza. E se você tiver alguma pauta para sugerir para o nosso programa, é só mandar um e-mail para contato@tvviena.com.br. A Ana já falou com a gente sobre muitos temas. Agora eu vou perguntar para ela o que a gente deve reforçar no nosso cardápio para a gente combater o estresse. Ana. Bom, já foi falado de uma forma geral o que nós precisamos ter na alimentação e o que a gente deve abandonar. Falando de estresse, bioquimicamente falando, nós precisamos de nutrientes essenciais, que a alimentação de hoje não tem, que está muito pobre. Sim. Bom, vamos lá. Falando de estresse psicológico, né, que são vários tipos de estresse, vou falar de estresse psicológico. O nosso cérebro, ele é formado, 50% dele é formado por lipídios. Então eu quero falar deles porque é muito importante. E a gente precisa reforçar a questão dos ácidos graxos essenciais, que está deficiente na nossa alimentação. E por que está deficiente? Por causa do consumo de óleos refinados. Sim. Tá? Quais são os óleos refinados? Óleo de soja, óleo de canola, são ácidos, são óleos insaturados. O que é um óleo insaturado? É aquele que em contato com o ambiente ele fica líquido. Sim. Gordura saturada é aquela em contato com o ambiente sólida, manteiga, banho. Então a gente consome os óleos insaturados. Mas desses insaturados, nós temos deficiência dos ácidos graxos essenciais que deveriam estar presentes nos óleos, mas como foram refinados, eles foram embora. Por isso, o uso dos óleos extra virgem. Sim, você comentou no outro bloco a questão do azeite de oliva. Por quê? Ômega 3. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório. Então, a gente falou que o estresse libera substâncias inflamatórias que vão acarretar em doenças autoimunes. Sim, Então, você explicou. A questão de a gente incluir diariamente, voltar a ingerir o ácido graxo essencial, vai fazer uma barreira de proteção para as nossas células neuronais. Então, isso é fundamental. Então, essa questão de ingerir na alimentação ou na suplementação é fundamental nos dias de hoje. Isso em relação aos lipídios. Outro nutriente que está deficiente na nossa alimentação é o magnésio, devido ao refinamento dos cereais integrais, a falta de consumo de hortaliças, né? Ninguém tem tempo de lavar uma salada. Então, o magnésio está em tudo que tem pigmento verde, clorofila. E a carência de magnésio traz nervosismo, irritabilidade, depressão, confusão mental. Então, olha a importância do magnésio na nossa vida. Então, agora, por isso que apareceu o suco detox. Isso é uma maneira, é uma forma errada de falar, que não existe suco detox. Quem faz detox é o nosso fígado. Se você tem todos os nutrientes no nosso organismo, você faz a sua detoxificação. Não é o suco detox. Mas o suco é legal porque tem magnésio. Da couve, por exemplo. Da couve, por exemplo. E em algum desses sucos a gente consegue encontrar salsinha também. Tudo que é verde escuro, Entendi. folhoso, Perfeito. verde escuro. Magnésio. E
eu acho uma substância muito legal para a gente ter no dia a dia, a aveia. A aveia, ela tem lignana. As lignanas, elas fazem, no momento de estresse, elas fazem a vasodilatação, favorecendo a pessoa a não ter hipertensão. Gente, isso é muito bom. Mas é um consumo que a gente vai falar, a gente coloca no consultório, eu estou falando aqui hoje. Então a pessoa tem que começar a colocar na alimentação. Tem que pensar assim, eu não vou comer só o que é gostoso para mim, eu tenho que pensar, isso é bom para minha saúde? Só uma pergunta, que esses dias a gente estava batendo um papo também e surgiu essa questão sobre o aquecimento do azeite. E aí, Ana, isso é mito? É verdade? Olha, o azeite extra virgem, ele tem a quantidade essencial, a quantidade certa, 100% do ômega 3. O que não pode fazer é você usar ele para uma fritura, você usar ele durante muito tempo, que vai estar aquecendo. Mas você fazer um molho, né, de tomate salteadinho ali, Marina, é possível. Você fazer e colocar o azeite por último, ou nos últimos minutos. Vai fritar um bife num azeite. Não. O legal é você Vai fazer uma grelhar de imersão, por Não. exemplo, no azeite. Os italianos fazem certo, eles grelham a carne vermelha e por último eles colocam azeite, um fiozinho de azeite. Então é assim, pode aquecer um pouco, não pode borbulhar. Gente, e agora nós vamos usar todos esses ingredientes que a Ana falou numa receita muito prática, muito fácil, que a gente já pode agregar no nosso cardápio. E você vai ver, é algo tão rápido, tão fácil, que você pode fazer no jantar, rapidinho, na sua casa. É isso mesmo. Ana, fala um pouquinho desses alimentos escolhidos para a receita de hoje. É ela que vai te contar qual é essa receita. Eu dei algumas sugestões para a Marina e dessas sugestões, desses alimentos que possuem esses princípios bioativos, esses nutrientes, saiu então o nosso penne com creme de tofu, espinafre e lascas de amêndoa. Nossa, que delícia, hein, Má? Então, e agora a gente vai fazer esse prato super delicioso. Estamos de volta e agora é hora da gente ver como é que tá o prato preparado pela Marina. Ela vai começar e vai falar um pouco pra gente junto com a Ana, né, Má? Isso mesmo. Ana, você pode chegar aqui com a gente, por favor? Agora, nesse momento, a gente vai preparar essa receita utilizando as dicas da Ana, claro. Azeite extra virgem, claro. Extra virgem, né? Como Um pouquinho de falou, azeite. ácidos graxos, ele vai ser pouco aquecido rapidamente, então não vai perder o ômega 3, pode ficar tranquilos. E é assim mesmo que se usa. Ou assim, salteado, né, de leve, ou a frio, numa salada. Isso. E sempre assim, agora vou dar um palpite. Por favor, chefe. Sempre colocar, agregar temperos na alimentação para diminuir o uso do sal, né? Legal. Então assim, alho, cebola, condimentos, as ervas. Quanto mais você usar, menos sal você vai colocar no seu prato. Mas isso é muito legal porque as ervas, elas é um remédio na cozinha. Tá, por exemplo, o orégano, ele é antifúngico. Olha que A bacana. cúrcuma é uma poderosa, ela tem princípios ativos anti-inflamatórios. Salsinha, riquíssima em vitamina A, compostos bioativos, então a gente tem que usar mesmo as ervas na cozinha. Evitar sazon, né? Tempero pronto, né? Tempero pronto industrializado, porque ali tem excesso de substâncias que não são legais, mas são produtos alimentícios. Tudo que é industrializado é bom a gente evitar, inclusive os temperos. Isso. Exatamente. Principalmente porque assim, gente, esses temperos prontos, eles acabam dando assim, tudo o mesmo sabor. Você acaba não podendo degustar os aromas, os sabores de outros alimentos. Então assim, sempre tentar usar tudo fresquinho, né? Exatamente. Má, fala uma coisa pra mim. Como foi encontrar esses alimentos? Foi fácil? Para a nossa receita de hoje. Tá, mais ou menos. Não vou mentir. Por exemplo, o tofu, o creme de tofu é uma coisa um pouco complicada ainda de achar em Assis, tá? É uma coisa que a gente não acha com muita facilidade. Porém, os outros ingredientes foram fáceis, né? A gente
vai colocar agora aqui o shiitake. O shiitake a gente consegue encontrar tanto nos supermercados em Assis, tá? Quanto na Feira Livre. A Feira Livre que acontece de quinta-feira em Assis, a gente encontra o shiitake seco. Esse aqui é o shiitake fresco, tá? Fresco é fácil de comprar também? Sim, a gente encontra, toda semana eu encontro. Eu sou meio alucinada por cogumelos, então assim, o shiitake é um cogumelo fácil de achar. E o cogumelo é uma fonte proteica grande que pode substituir a carne. As carnes. Então, é muito gostoso, né? Ele é rico em cálcio e ele deve mesmo fazer parte. Ele não é classificado nem como origem animal nem como origem vegetal. Isso, mas é um excelente alimento. Por esse teor proteico que ele tem. Você pode me ajudar, por favor? Então eu posso substituir uma carne pelo cogumelo. O ideal é você ter a variação, né? Aquela recomendação, né? Legal mesmo, de carne vermelha, 2 vezes por semana. Isso a gente está falando no geral, mas tem os vegetarianos, né? Enfim, mas no geral. Quando eu tinha um restaurante, eu tive muitos clientes vegetarianos e assim, sempre tentava fazer para os nossos ingredientes, para os nossos clientes, coisas com os cogumelos. Bom, e agora aqui eu vou acrescentar o tofu. Ana, fala pra gente do tofu. Tofu. O tofu é feito de soja fermentada. O tofu, ele é riquíssimo em proteína de alto valor biológico. A soja não é de origem animal, só os alimentos de origem animal têm uma proteína de alto valor biológico. Mas a soja, ela tem uma proteína de alto valor biológico. Entendi. Ela é riquíssima em magnésio, por isso a escolha do tofu. Que, como a gente falou bastante, Sobre a carência. a carência de magnésio das populações hoje em dia, tá? E a quantidade de isoflavonas disponíveis que tem no tofu. As isoflavonas, elas estão em maior quantidade e biodisponíveis na soja fermentada. Então, bebidas à base de soja tem traços de isoflavona e o tofu tem bastante. Bacana. E esse macarrão também é bem especial, gente. Para mim, você que tinha sobre a pouquinho, a minha amiga que me contou sobre essa massa. E outra coisa, né, você falar do macarrão, hoje a gente encontra Uma gama, né? uma variedade de massa produzidas com milho, inclusive, né, Mata? Milho, grão de bico, lentilha. Então, assim, essa massa, tem uma melequinha aqui. Essa massa especificamente, ela é feita de farinha de arroz. Ela é uma massa muito bacana. De repente, eu super indico, eu tive lá no restaurante muitas crianças que, assim, só come macarrão, não come outra coisa, gente. Então, vamos para variar com as crianças, vamos oferecer essas outras massas, para não ficar só no trigo. E por que a massa de arroz? Então, a questão do sem glúten hoje em dia está muito na moda, mas é assim, gente, o profissional não pode, cada paciente que chega corta glúten e corta lactose, tá? Não é assim, é individualidade. Só que acontece o seguinte, as pessoas estão consumindo muita farinha de trigo e ela tem glúten, e o glúten é a parte proteica do trigo. Tudo que é alimento proteico é mais alergênico. Então tem pessoas que consomem pão de trigo no café da manhã, uma bolachinha no lanche da manhã, massa na hora do no almoço. E à noite, pão com presunto, pizza. É muito glúten. Então você acaba enchendo a tua alimentação de uma proteína. O glúten é uma proteína de difícil digestão. Não precisa cortar. Lógico, tem os casos de intolerância a glúten, tem que cortar mesmo. Mas no dia a dia é legal diminuir a ingestão do glúten. E é importante, gente, que essa questão de intolerância ou alergia, ela só deve ser falada ou atestada por um profissional. Exatamente. E não você se auto-atestar, se auto-denominar alérgico a alguma coisa ou a um alimento e cortar, né, do seu cardápio. É importante. Isso é muito legal, é singularidade mesmo, né, de cada um. Procurar mesmo profissional para fazer um plano. De repente não é o glúten, uma outra substância que você tem uma intolerância. E acontece. Acontece, muito acontece. Cada pessoa tem um alimento que te uma dá uma particularidade. flatulência, ou te prende o intestino, Ou a indigestão, ou te dá uma dor de o mal-estar. cabeça. Isso já é uma intolerância a alguma coisa e a gente acaba achando isso na prática clínica. Entendi. E a Mata finalizando, Mata? Isso. Agora, rapidinho, ó. Agora eu vou colocar, gente, cheiro que tá descendo
prepara muito rápido. O tomatinho tem que ser colocado, eu coloquei um pouquinho de água porque estava um pouquinho seco. Aí, gente, vai dar sua percepção dentro da cozinha, tá? Então eu coloquei um pouquinho de água para dar um pouquinho mais de cremosidade, Tá tá? muito gostoso, né? Tá mesmo. E é o seguinte, gente, no finalzinho mesmo, esse tomatinho, para que ele não fique murcho, para não ficar feio, para não ficar com uma textura ruim, então a gente coloca ele rapidinho aqui, tá? Tomate. O tomatinho, esse tomatinho, Tomatinho. cereja, enfim. Agora, Agora, licopeno, existe uma variedade imensa de pequenos tomates, né? O orégano fresco, que fica maravilhoso para dar aroma, como a Ana disse, ele remédio na cozinha. Exatamente. Então vamos usar orégano fresco, salsinha fresca. Encontrei isso hoje no supermercado, então a gente acha no supermercado sim, gente. É só ir ao supermercado com um pouquinho de mais de atenção que a gente acha. Eu tá? tenho na minha hortinha, Marina. Então. Qualquer dia eu quero mostrar pra vocês. Então. Tem manjericão, tem alecrim, tem orégano, e a gente usa mesmo. E é fácil de cuidar dessa É horta? fácil, é adubo e água. Ah, então Tranquilo. também dá pra ter em casa, não há desculpa. Não, porque não isso aí é uma coisa Fazer um que... lugarzinho pra elas. E agora, por último, nós vamos colocar o espinafre que a Ana falou, as folhas inteiras. Gente, a Ana me deu assim uma super dica. Para a gente poder retirar todos os nutrientes, absorver tudo do espinafre, ele tem que ser consumido assim, o menos cozido possível. Por quê, Ana? Por causa do ácido fólico. O ácido fólico ele é muito instável, ele é quase volátil como a vitamina C. Então o superaquecimento manda ele embora. E o ácido fólico Então, é importantíssimo para as carências nutricionais, anemias. Então é assim, é só uma... só passar aqui, ó, gente, rapidinho, só para dar uma leve aquecida. E agora eu vou servir as meninas para elas provarem. Antes eu vou só dar uma... Não, peraí, Marta, deixa eu só dar uma provadinha aqui. Ah, Pra ver ela se vai ficou- provar pra ver se É ficou claro, bom. eu preciso ver como é que tá o sal, né? Não vou servir pra vocês sem saber. Ah, essa dica de sal é boa, hein, Marta? A gente comprou um sal especial pra você. Sempre, gente, acertar o sal no final. Esse creme de tofu, ele já vem um pouquinho de sal, mas a gente vai usar aqui, ó, uma pitadinha do sal rosa do Himalaia, que é um sal que tem mais nutrientes. Enfim, não vamos entrar nessa questão hoje, porque é um assunto muita coisa pra falar. muito vasto, né? Outro dia a gente fala sobre o sal, tá? E agora eu vou servir as meninas. E as amêndoas, Mar? As amêndoas vai Ah, legal. Lembrando que a amêndoa é uma oleaginosa rica em ácidos graxos essenciais, tá? 3, 6 Agora, e 9. Ana, por favor, volte ao seu lugar. E deixa eu ver o que eu quero. Gente, vocês viram, é rapidinho, super simples. Muito, né? Um aroma, pena que a TV, né, gente? Gente, não- quanto tempo não gastou? passa. 10 minutos esse prato? Ah, né? Acho que nem isso, né? Ó, umas masquinhas de amêndoas por cima. Pensou você fazer isso com o marido Pra dar à um noite? toque, Gostoso? Tá? Seu filho? Gente, e olha, realmente não demorou. Foi um prato rápido. E agora dá pra fazer esse em casa, fácil de achar. Tudo, a gente encontrou, às vezes pode não ser época de espinafre, né? A gente conseguiu achar o espinafre com facilidade, mas aqui, por exemplo, você pode colocar uma rúcula que fica delicioso nesse Ah, se prato. você não achar o espinafre, eu posso substituir então pela rúcula? Pode. E de repente, quem não gostar de hortaliças, coloca um brócolis aqui, né? O brócolis também. Verde escuro também. Exatamente. O importante é ter o verde escuro. Isso. Vamos lá, Ana. Deixa eu tirar essa minha. E Má, você não? Só nós duas mesmo? Não, só você. Tá bom. É só. Eu vou pegar tudo aqui. Vou pegar a massa. Lasca. Tá quente. Tá quente. Não. Tá gostoso? Que bom. Não. Tô muito feliz. Tá muito gostoso. Muito bom. Espero que vocês façam em casa. E Ana, quero só ressaltar uma coisinha que a gente não falou. Vocês estão vendo aí em casa que a gente tem um suco de uva aqui.
qual a importância desse suco de uva nessa alimentação de hoje? Olha, o suco de uva, esse suco de uva é um suco de Integral. uva 100% integral, não é aquele da caixinha, tá? Ele vem em embalagem de vidro. Então ele não tem adição de açúcar, nem de água, nem de conservantes. Então é o suco da uva pura. Por quê? O suco da uva pura é rico em resveratrol. É uma substância, um anti-inflamatório que tem o poder de prevenir a formação, a agregação plaquetária, trombo. Então a pessoa que tem na genética infarto, derrame histórico, todos os dias um copo 150, 200 ml de suco de uva integral. Tinto, vale Tinto, ressaltar que o suco tinto. de uva branco não Tem embora a gente resveratrol. esteja achando também o suco de uva branco sem adição de açúcar na embalagem de vidro. Melhor, mas o resveratrol, Mas uva está tinta. na uva tinta, que está na casca da uva, né, Casca Ana? da uva, exatamente. E o suco de uva consegue ter essa propriedade, tá? Muito bom. Deixa eu acabar de comer. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que realmente é uma receita simples e rápida. Você vai demorar aí em torno de 1 hora para fazer, o rendimento é de 4 pessoas, né, Mar? Isso, um pacote do Penny serve muito bem 4 pessoas, pode ficar à vontade. E eu agradeço a sua urgência, a sua participação, a sua paciência aqui para nos receber na sua casa, telespectador da TV Viena. Esse foi o Saúde na Cozinha. Eu quero mandar um beijo muito especial para a Daiana Santoni, que é responsável pela nossa produção de maquiagem. Um grande beijo para você, obrigada pela parceria. E em especial, eu quero agradecer a Ana Paula Souza, nutricionista, amiga íntima da Marina, amiga nossa, parceira do canal. E eu gostaria muito que você desse as suas considerações finais. E muito obrigada. Olha, para mim é sempre um prazer ter essa abertura para falar sobre alimentação, né, porque a gente quase não é muito na moda hoje falar de alimentação, isso é bom, isso é ruim. Então, quando a gente tem essa abertura mesmo, a gente faz a nossa parte de informação correta, informação profissional. E você, E eu agradeço a oportunidade de fazer o que eu mais amo nessa vida, que é cozinhar, né? Eu amo cozinhar. E hoje eu vejo assim, para quem não sabe, eu também sou formada em jornalismo e aqui dentro do Saúde na Cozinha eu tô conseguindo pela segunda vez, aliar 2 coisas que, enfim, fazem parte da minha formação, né? Primeiro jornalismo e depois eu fiz o curso de cozinha de chefe internacional. Tive um restaurante aí por alguns anos, tive que dar uma paradinha por causa do bebê, mas assim, nunca abandonando essa paixão. E a gente volta com Saúde na Cozinha aqui pela TV Viena muito em breve. E se você tem uma pauta para sugerir, pode mandar para contato@tvviena.com.br. Muito obrigada, até mais.